escolhe pastor. É Deus que separa o pastor e dá de presente para a igreja. Jeremias 3,15 diz: eu vos darei pastores que os apacentem com sabedoria e inteligência. Então quem dá é Deus. Seu pastor é um presente de Deus para a sua vida. Eu quero, nos poucos minutos que nos resta, não quero prendê-los aqui, mas eu quero fazer uma análise no texto também que não é desconhecido por ninguém. Marcos, o Evangelho da Ação, capítulo 4, verso 35, nós vamos falar da famosa tempestade que soprou na vida dos discípulos. Glória a Deus. Marcos, capítulo 4, verso 35. Na medida que fores achando, diga glória a Deus. Aleluia. A palavra do bom mestre diz assim: glória a Deus. Isso. Aleluia. Segredo do mundo espiritual não é quem chega primeiro, é quem consegue ir. Isso aí, irmão, parabéns. Deus lhe abençoe. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que quase se enchiam. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: dá para chegar. Isso. Fala aí. Agora vira para trás. Se não disse para quem está atrás, diga aí: irmão, dá para chegar. Aleluia. É isso aí. Dá para chegar, irmão Nazário. Tu está chegando, graças a Deus. Assentai-vos no nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o texto sem apreço nessa noite trata-nos acerca das mais belas histórias já reveladas no Evangelho de Jesus Cristo. A realidade que Marcos, quando vai escrever sobre esse texto, Marcos vai falar que Jesus ele vem falando acerca de parábolas. É claro que esse movimento parabólico na Bíblia Sagrada você encontra muito mais descrito no livro de Lucas do que precisamente dito em Marcos ou em Mateus. Porém, era um método que Jesus utilizava, de maneira que Jesus utilizava, e principalmente os seus discípulos tinham conhecimento do que Jesus estava falando. Quando não tinha conhecimento, ele explicava de uma forma muito mais contemporânea. Ora, quando chega no verso 35, primeiro ele fala sobre a parábola da candeia, depois ele fala sobre a semente, depois ele vai falar sobre o grão de mostarda, e depois ele vai falar sobre a questão a epígrafe aqui vai falar sobre a questão da tempestade. Jesus agora, quando ele está ensinando os discípulos, ele chega no verso 35 e diz assim: gente, vamos passar para outra banda, ou seja, vamos para o outro lado. Uma das coisas em destaque aqui desse texto, que eu acho maravilhoso, é que Deus sempre tem algo novo para as nossas vidas. E o mais interessante é que Cristo também quer que nós, como servos,
como pessoas que o seguimos bem de perto, Cristo quer que nós estejamos sempre abertos para coisas novas, sempre para coisa nova. Quando Jesus diz assim, passamos, Jesus está dizendo assim, eu vou levar vocês a uma novidade, eu vou levar vocês a sentir o que vocês nunca sentiram, a ver o que vocês nunca viram, e até fazer o que vocês nunca fizeram. A realidade que nós, como ser humano, nós estamos muito presos, às vezes, a coisas antigas, quando Cristo quer para nós algo novo, algo novo. Eu sempre cito essa frase porque eu acho interessante, e ela acaba fazendo parte do nosso provérbio popular. Como, por exemplo, esse provérbio que anda por aí, e chegou ao nosso tempo, à nossa época. Alguém diz assim, irmão, se a vida lhe oferece limão, apanha eles e faça uma bela. Se você for reparar, em uníssono, todos disseram a mesma coisa, limonada. Quando a gente faz essa pergunta, se a vida lhe oferece limões ou limão, ninguém responde, todo mundo responde, faça uma limonada. Ninguém diz assim, olha, se a vida lhe oferece limão, faça um mousse de limão. Se a vida lhe oferece limão, faça uma torta de limão. Se a vida lhe oferece limão, faz um pavê de limão. Se você for reparar, todo mundo faz a mesma coisa, limonada. Só que lá em cima tem um Deus que está dizendo assim, não, eu não quero que você viva por o resto da sua vida fazendo limonada. Eu quero te levar a uma novidade, a você ver o que você nunca viu, você só vê limonada, a você sentir o que você nunca sentiu, a você entender, perceber que você precisa estar aberto para algo novo que eu quero fazer na tua vida. Então vamos fazer o seguinte, vamos atravessar, vamos para o outro lado. E a realidade que quando Jesus chega para eles e disseram vamos para o outro lado, a Bíblia vai falar agora que Jesus, enquanto eles entram no barco e vão com o objetivo de uma coisa nova, chegar lá do outro lado, a tempestade sopra. E quando a tempestade sopra, é interessante observar uma coisa. A tempestade soprou e parece-me que pegou os discípulos um pouco que desapercebidos. Porém, essa tempestade ela soprou. A realidade que a tempestade quando vem, ela não manda um MSN. Quando a tempestade vem, ela não manda um WhatsApp. Quando a tempestade vem, ela não deixa uma mensagem na tua caixa de e-mail. Eu estou chegando, semana que vem eu estou aí. Vou chegar no seu Natal. Vou chegar na virada do ano. Ou vou chegar no início do ano. Detalhe. A tempestade mandou, não tem isso. Ela simplesmente diz assim, cheguei. E a realidade que se nós formos parar e pensar, se nós estamos sempre preparados para uma tempestade, eu diria a vocês que o ser humano nunca está 100% preparado para um momento de adversidade. Por quê? Porque quando eu olho esse texto aqui, eu percebo que um momento difícil se apresenta, como se apresenta hoje no nosso tempo, hoje na nossa época. Hoje nós estamos vivendo um período que nós estamos dentro de um barco e muita gente está perguntando para si mesmo no meio de uma tempestade, será que vai dar para chegar? A realidade que você olha hoje, a vida matrimonial de algumas pessoas, o problema existencial que essas pessoas têm no relacionamento, e elas ficam constantemente perguntando uma para a outra, será que vai dar para chegar? De repente, quando você liga o seu televisor, a palavra que mais você ouve nos últimos dias, é a palavra crise. Aí alguém pergunta assim, será que vai dar para chegar? Quando um momento difícil vem na sua vida espiritual, que é aquele período que a fraqueza às vezes vem, é o momento que você pergunta assim, será que vai dar para chegar? Esta pergunta, ela está constantemente dentro de nós,
principalmente quando o momento difícil se apresenta. É a hora que você chega até para o próprio Deus e diz assim: será que vai dar para chegar? No meio de tanta avalanche, de tanto problema, eu olho para a minha vida ministerial e digo: meu Deus, será que vai dar para chegar? Eu olho para as pessoas em minha volta e as pessoas estão dizendo: será que vai dar para chegar? Mas quando nós olhamos dentro do barco, nós encontramos Jesus. E quando nós encontramos Jesus, nós lembramos do que Ele falou, que nós iríamos atravessar. Então, mesmo no meio de uma tempestade, levante a tua mão, eu quero que você libere essa palavra junto comigo. Diga assim: a tempestade da vida não vai anular aquilo que Cristo já determinou para mim. A realidade é que essas indagações no meio de perguntas, será que vai dar, será que vai dar, será que vai dar, ela termina. Quando ela termina? Ela termina quando eu percebo que Cristo está no meu barco, e ela termina quando eu trago a lembrança de quem prometeu que eu irei chegar. Não foi um político, não foi um simples amigo, não foi o pastor Marco Aurélio. Quem disse que eu vou chegar foi Jesus de Nazaré. Então o fato das tempestades da vida soprarem não anula aquilo que Ele já determinou para a nossa vida. Eu tenho uma resposta boa de Deus para você nesse final de ano. Você vai chegar. A realidade é que às vezes quando nós deparamos com problemas na nossa vida, de fato essas perguntas vêm. Como por exemplo Jacó, quando fugiu do seu irmão Esaú. Jacó, ele pegou um travesseiro de pedra e deitou no colchão de terra, e parecia que era o fim de tudo. Mas de repente o Senhor se manifesta para ele e lhe faz promessa dizendo: rapaz, eu vou estar contigo, vou estar do teu lado em todo tempo, em todo momento. Você pode estar vivendo situação agora de travesseiro de terra, travesseiro de pedra e colchão de terra, mas a sua história, ela não se resume nisso aí. Eu vou te tirar dessa situação, porque eu sou o mesmo Deus de Abraão e de Isaac. Então, se nós formos reparar, as tempestades da vida não anula aquilo que Cristo disse lá atrás, e Ele disse que nós iríamos chegar. Um grande destaque do texto: por que nós vamos chegar? Em primeiro lugar, porque Jesus está no nosso barco. Por que nós vamos chegar? Você sabe por que nós vamos chegar? Se você for reparar, quando Jesus chega por discípulos e diz: entra no barco, Ele não diz nada, Ele só diz: entra. A nossa função é entrar no barco. A realidade que Cristo é aquele tipo de pessoa. Talvez você não consiga lidar muito bem com esse tipo de pessoa. Quem conhece alguém aqui que todas as vezes que você senta para ver um filme com essa pessoa vai narrando um filme todinho que ela já viu e ainda te diz que o cara vai morrer no final? Levanta a mão. Por exemplo, quando eu vou ao cinema com a minha esposa, é uma coisa fantástica. Ela fica: ih, Jesus, ai meu Deus, e agora sim? Mas uma beleza na história é o seguinte, que ela não conhece o filme, então está tranquilo. Porque se ela conhecesse já o filme, nós teríamos que sair dali com a escolta, no mínimo. Mas existem pessoas que quando já viram o filme, diz assim: essa parte que é legal, quando ele pega essa moto e voa, e aí você fica esperando, que hora que ele vai voar? Está chegando. E é mais triste ainda quando a pessoa narra tudo, vai narrando e te conta o que vai acontecer no final. Dá vontade de deixar essa pessoa comendo pipoca sozinho. O mundo espiritual, a vida com Jesus não é diferente. Se você for reparar, Cristo sempre nos conta o que vai acontecer no final. Ele chegou para os discípulos e disse assim: olha, entra no barco, final do filme, vocês vão chegar. Pô, que legal. Quem não quer ouvir esse final do filme? A realidade é que, se você for reparar, se Cristo conta o meio do filme, o negócio vai ficar pesado.
Graças a Deus que Cristo nunca revela o meio. Ele sempre conta, chama e revela o final. Eu estou te chamando para uma grande obra. Quer saber o que vai acontecer? Você vai ser uma bênção. Só que aqui, o que vai passar aqui, ele não conta, ele não fala. Ele não fala de maneira nenhuma. Até porque se ele contar para Marco Aurélio o que vai acontecer no meio, eu vou querer chutar a madeira da barraca. Então tem que segurar. Eu poderia até te contar o meio, mas eu não te conto. Por quê? Porque senão você não vai ter fé, não vai ter crença, não vai ter certeza. Então o meio é para te fazer crescer, te fazer desenvolver. Mas eu não posso te contar. Eu só preciso te falar que eu te chamei e você vai chegar. Aleluia. Agora, em relação ao meio que ele não nos fala, como José, e eu tive sonho, eu vi estrelas, eu vi sol, eu vi lua, e Deus lá de cima dizendo, eu também vi uma cova, eu vi uma prisão, eu vi, mas isso aí a gente não conta para José. Se a gente contar, o negócio fica estranho. Então eu só preciso que ele tenha o sonho e perceba que ele vai chegar. Levante a mão. É desafiador. Diga assim, não importa o que eu vou passar, importa é que eu vou chegar. Aleluia. Finalizando, eu quero revelar a vocês o maior segredo que fez os discípulos chegar. Sabe qual foi o maior segredo que fez os discípulos chegarem? Está exatamente no versículo 36. Observe que quando Jesus, ele está dizendo aos discípulos, vamos entrar no barco e atravessa. Olha a palavra que Jesus disse, entra no barco e atravessa. A determinação é minha em obedecer. Só que quando os discípulos estão se arrumando dentro do barco, a Bíblia diz assim, e deixando eles a multidão, chamaram Jesus para o barco. Eles deixam a multidão e chamam Jesus, Jesus entra com eles no barco. Você sabe qual é o maior problema existencial de toda a história? É que às vezes nós atraímos tanta coisa e esquecemos de colocar Jesus no nosso barco. Às vezes nós puxamos tanta coisa e esquecemos de convidar o Senhor para o nosso barco. Às vezes o nosso barco está tão apertado de tanta coisa que nós mesmos achamos que não há um 30 por 30 para Jesus ficar. E isto aí nos leva a dores, a tristeza, até porque, principalmente na área familiar, contexto familiar, alguém diz que a nossa vida familiar é uma viagem, digníssima pastora. Só que tem um porém, no contexto igreja, aqui, família, todo mundo entra, se alguém pode chamar isso aqui de barco, está aberto a embarcação para todos entrarem. Agora, quando se trata do contexto família, campeão, o barco foi feito certinho para você e a sua família e nada mais. O barco foi feito para você, irmã, seu esposo, seus filhos e nada mais. A realidade, quando nós abrimos este barco para colocar pessoas que não deveria entrar ali, há uma grande probabilidade da embarcação afundar. Os grandes homens da Bíblia Sagrada tiveram uma grande decepção, o rei Ezequias, principalmente porque quando veio alguns para visitá-lo, o seu reino, o seu potentado, o seu poderio, Ezequias abriu a porta do palácio e começou a revelar o segredo que ele tinha para todo mundo. Olha a beleza que eu tenho, olha a beleza que eu tenho, olha isso, olha isso. A maior perseguição surgiu porque ele colocou lá dentro pessoas que não era para colocar, pessoas que não era para ver o que só ele via. A realidade é que o fato de trazer Jesus para o meu barco não é ausência de problema, mas é garantia de milagre. Levante a mão, por favor, é por último.
Diga assim: Jesus não prometeu uma viagem tranquila, mas Ele garantiu uma chegada segura. Tudo que nós precisamos é dizer a Ele: fica aí, Jesus, não sai desse barco, não se ausenta desse barco, ainda que as tempestades venham, mas fica aí, ainda que as tribulações venham, mas fique aí. O que vai acontecer no meio, para mim, não importa, desde que eu olhe no barco e perceba que o meu provedor está ali. Deixa eu te falar, deixa eu te trazer um recado. Eu vim de lá correndo, deixei o pregador ministrando lá a mensagem, vim para cá. Eu só vim aqui para você sair para casa, ir para casa com esta frase aqui, ó: dá para chegar. Fique de pé. Aleluia. Vamos sentar e gravar? Vamos lá? Pelo menos para 3 pessoas, e diga assim: dá para chegar. Isso aí. Aleluia. Dá para chegar, irmãos. Dá para chegar sim. Dá para chegar. Ainda que o colchão seja de terra e o travesseiro de pedra, mas dá para chegar. Paulo diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Dá para chegar. Salmo de número 20 diz que muitos encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Dá para chegar. Isaías diz: eis que tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Dá para chegar. Dá ou não dá? Dá para chegar. Você sabe por que dá para chegar? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Dá para chegar. Feche teus olhos. Eu quero ministrar sobre a tua vida. O que você está vivendo agora não é a sua história por completo. Você vai sair dessa, porque você está debaixo de uma promessa. Talvez você esteja pensando em alguma situação agora da sua vida, agora, que você disse assim: Senhor, eu olho para minha casa, para minha família, eu olho para algumas coisas, e eu olho o mundo hoje, e as notícias me causam medo, e algumas pessoas preocupadas com o seu futuro dizem assim: meu Deus, o que será do amanhã? O seu amanhã está garantido nas mãos de Deus. Deus, em nome de Jesus, as circunstâncias desfavoráveis não anulam aquilo que o Senhor prometeu para esta pessoa. A situação existencial que ela e que ele está vivendo hoje não é uma borracha e nem um liquid-paper que apaga as promessas vindas do trono de Deus. O nosso conforto é saber que tu estás aí no nosso barco. E a realidade que o fato de tu estás aí no lugar, eu diria, em destaque, que é a polpa do barco, nos traz uma tranquilidade em saber que se a noite chegar, nenhuma noite dura para sempre. Carregamos a certeza de que ainda que a tempestade chegue, mas um dia eu vou ver o arco-íris. Se a noite chegar, nós veremos o brilho das estrelas. E como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas vai amanhecer. Vai amanhecer.
porque as estações passam, Senhor. Nenhum inverno dura para sempre, nenhum outono dura para sempre. A primavera vai chegar, e o tempo de cantar estará também com ela. E eu sei, Senhor, que esta mesma lágrima quente que rola no rosto e que não fica no colo das lágrimas, Senhor, esta pessoa irá chorar sim, mas contando a grande vitória de que conseguiram chegar. O ministro da tua palavra, unindo a minha fera, a fera ao ministro desta casa, nós declaramos nesta igreja que, independente de crise existencial, nós iremos chegar. Você pode aplaudir ao Senhor.